Olá, tudo bem? Seguimos aqui com o estudo do livro, certo? Hoje a gente tem duas linhas da página 31 que eu falei para vocês que tinha finalizado, duas não, três, onde começa a ser citada a questão da segunda pedra de acupuntura. Ele começa falando das pedras de acupuntura colocadas no Matutu, na cidade de Aiuruoca, certo? Então, há uns 2, 3 vídeos atrás, eu creio que 3, falamos da primeira pedra. Agora vai ser falado da segunda pedra. Mas antes disso, ele traz uma questão, ainda falando das energias femininas que foram abafadas, tá? Então, vou ler esse trechinho e depois a gente segue aqui para a explicação de como é o cosmograma dessa segunda pedra lá no Matutu. Vamos lá, então. A repressão da energia feminina do Brasil constituiria a segunda camada da estrutura destrutiva do país. Mencionei as qualidades femininas do Brasil, já no início, quando também falei a respeito do Tibete. No vídeo anterior eu falei isso um pouquinho. Essas qualidades femininas foram desativadas. Perdeu-se assim a identidade mais profunda do país e com ela também parte de sua energia e beleza originais. Não gostaria de falar sobre as técnicas de repressão utilizadas pelos conquistadores com esse objetivo, né? Ele já falou algumas coisas pesadas, então não vai falar mais sobre isso. O resultado é um caráter masculino endurecido, que recobre a identidade primitiva do país e abafa sua energia. Para fazer frente a essa energia rígida e provocar sua transformação, concebi um cosmograma esculpido numa segunda pedra de litopuntura, também instalada na área pertencente à Fundação Matutu, mas não a uma altitude tão elevada quanto aquela da macieira. Então, a primeira que ele falou está lá na macieira, que é o lugar bem alto que tem lá. Eu não conheço essa pedra ainda, né? A gente chega lá com muitas horas de caminhada ou algumas horas a cavalo, tá? Tem que ser uma coisa toda organizada, tem que ver a época do ano para ir, tá? Então, essa que ele colocou, né, num lugar que não é tão alto, ela se encontra no cruzamento de duas ley lines, na frente do santuário, onde é celebrada regularmente a assim denominada missa amazonense. Essa forma não convencional da missa cristã foi concebida de acordo com uma inspiração recebida na Amazônia no início deste século, do século passado, tá, pessoal? Que esse livro aqui é de 1999. O ritual é composto por hinos cantados e dançados alegremente pela comunidade de homens, mulheres e crianças. Aqui ele colocou mulheres, homens e crianças. O cosmograma toma como ponto de partida a esfera do centro da bandeira brasileira, símbolo do princípio feminino, e o losango, que o abarca. Este último representa o princípio masculino dominante. Os dois princípios opostos, que na bandeira não têm qualquer relação entre si, estão, antes separados um do outro, são dinamizados no cosmograma. As linhas contínuas os ligam um ao outro, os relacionam entre si. Surge assim no centro do cosmograma uma forma que revela a analogia com o símbolo Yin Yang, representação do perfeito equilíbrio dos dois polos vivificantes. A imagem é essa aqui de baixo. Essa aqui, ó, tá? Um dos primeiros vídeos lá dessa série, tem todas as imagens, tá? Se vocês voltam lá, vocês conseguem encontrar. Com reconhecimento e a reativação do princípio feminino, não se busca em hipótese alguma o domínio feminino como contraposição ao domínio masculino atual. Na essência do feminino está inscrito o anseio pela totalidade e, por isso, também por um intercâmbio criativo com o polo oposto, o masculino. É exatamente o polo feminino que representa o saber
de que não pode haver vida sem intercâmbio entre os dois polos. A terceira camada da estrutura energética negativa do Brasil relaciona-se à deficiente ou quase ausente ligação com a terra, a falta ou ausência de raízes. Eu só quero fazer um adendo aqui, que quando ele fala essa questão, deixa eu ver, dos locais, né, que as pedras foram colocadas, a reserva do Matutu, a Fundação Matutu, é a fundação, né, que ajudou na produção desse livro. Então, né, só para vocês terem ideia, que é um local assim, tem a cidade de Aiuruoca, e você saindo da cidade de Aiuruoca, indo, né, para o lado do campo, assim, dos sítios, você transita, né, um bom período em estrada de terra até chegar a essa fundação, tá? Então, é nesse local. Aqui mais para frente ele vai falar um pouquinho mais disso, né, sobre o Vale do Matutu, vai explicar isso um pouco melhor, então não vou explicar aqui. E ele vai explicar também essa questão das ley lines, que aqui ele cita que essa segunda pedra foi colocada no cruzamento dessas duas ley lines. Mas a gente vai ter um capítulo que vai explicar isso, sobre as linhas de energia que cruzam a região, tá? Então, voltando aqui, nesse problema, né, da falta ou ausência de raízes, da ligação, né, da terra. O problema tem sua origem no fato de que, embora não tenham consciência das estruturas de destruição que jazem no inconsciente profundo do país, seus habitantes, ainda assim, temem instintivamente o contato com elas. Consequentemente, temem também tocar com firmeza a terra sob seus pés, para não entrar em contato com o trauma vivido pelo país na época do início da colonização. Tudo energeticamente, né, gente? Então, no nosso inconsciente tem esse medo de entrar em contato com esse trauma, com essas coisas pesadas. Ao longo de gerações, foi se formando uma postura inconsciente que diz: você não deve se relacionar intimamente com as energias da natureza do país, senão, do contrário, as sombras do passado cairão sobre você. Assim se aprendeu a conviver com o país um pouco acima do solo, pairando energeticamente separado dele. No vídeo anterior eu citei isso. Conforme observei, massas de brasileiros levam assim uma vida discrepante. Embora estejam em pé sobre a terra, vivem separados dela espiritual, emocional e energeticamente. Olha a importância da gente entender, né, tudo isso e conseguir se conectar de fato com o nosso país. Por isso desenvolveu-se no Brasil uma certa superficialidade, indiferença até, em relação às obrigações do tempo e do espaço. Isso talvez impressione alguns, mas as consequências devastadoras dessa postura se mostram no impulso frequentemente ilógico da destruição da natureza e das reservas naturais do país. Além do mais, é uma postura que se revelará perigosa, pois o futuro da humanidade depende quase que totalmente da religação com as dimensões espiritual, emocional e energética da Terra. A esse respeito, gostaria de dizer mais alguma coisa no final desse livro. Escolhi o losango da bandeira brasileira e uma flor característica do Brasil, a orquídea, como base para o cosmograma que deve amparar a qualidade da ligação com a Terra. O losango foi rompido no seu isolamento e suas duas partes foram sobrepostas. Essa transformação fez surgir dois triângulos, dos quais um aponta para o céu e o outro para a terra. Eles simbolizam a decisão de tornar a se unir, por um lado, com o Espírito Universal e por outro, com a Mãe Terra. A planta no centro representa a qualidade do enraizamento, pois as plantas, com suas raízes, são as que melhor se ligam à terra. Então, aqui ele mostra esse outro, né? Ele aqui não citou onde está esta pedra, essa aqui, ó. A gente consegue ver, né, que tem um desenho de uma orquídea aqui.
Essa pedra, né, ele falou lá da macieira, depois falou que fica na frente da igreja, né, do Santo Daime, e depois essa daqui é que fica bem na entrada, assim, do Matutu. Fica perto da Cachoeira das Fadas. Então, quem já foi lá, quando você chega, tem uma casa antiga, grande, onde é a sede da Fundação Matutu. E se você começa a subir a estradinha, logo à esquerda, essa pedra está, né? Essa eu conheci, as outras duas ainda falta. E então ele finaliza, né, fechando, né, com essa explicação de que ele colocou orquídea porque tem essas raízes que se ligam à terra. Mas no parágrafo anterior, ele fala que o futuro da humanidade depende quase totalmente da religação com a dimensão espiritual, emocional e energética da Terra. Ele diz que no final do livro ele vai falar um pouquinho a esse respeito, mas eu já quero, né, fazer um adendo aqui. O outro livro dele, A Caminho do Novo, que é o livro mais recente dele em português, que ele escreveu com a filha dele e com o genro. Nesse livro, a filha dele fala muito das questões de uma transformação muito grande na Terra e do quanto que nós precisamos estar conectados com a energia do planeta Terra. E o quanto que a gente ter essa conexão com o planeta, com a Terra, com todas essas camadas energéticas, entender que isso existe, com todos os reinos, o quanto isso é importante para a Terra, porque nós somos seres que estamos encarnados aqui. Então, a configuração física nossa é para este planeta. Se a gente fica muito alheio a tudo que está acontecendo ao nosso redor, à natureza, ao mundo real físico, e isso, o celular, ajuda muito a gente a desconectar total da realidade física e de tudo físico real que a gente precisa nessa vida. E se a gente faz isso, se a gente desconecta dessa realidade, dessa importância do planeta Terra, da nossa, né, que a gente está dentro deste planeta, isso é uma coisa que pode ser totalmente catastrófica, tá? Então, ele vai citar um pouquinho aqui, mas no livro que veio, esse daqui é de 99, o A Caminho do Novo é de 2018, né? Então veio muitos anos, quase 20 anos depois. É muito completo assim, a explicação que eles dão com relação a esse momento de mudança planetária, tá? Então, vamos ver o que ele vai falar aqui, mas, né, para quem quiser, vale a pena. O livro A Caminho do Novo é até fácil de achar na internet, mais fácil do que esse aqui, né? Porque esse já está descontinuado. Pessoal, obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.